Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia poder meditar na palavra do Senhor e buscar maior intimidade e relacionamento. A nossa meditação de hoje estará no primeiro livro de Crônicas, mergulhando um pouco mais profundo, no penúltimo capítulo, que é o capítulo 28, e nós tomaremos como base o versículo 5, e nele se encontra: E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Neste momento, o cronista de Crônica traz o relato sobre a instituição de Salomão como rei de Israel. E para a gente entender um pouco sobre isso, né, que aqui o relato ele não se centra na tensão política, na tensão, vamos dizer assim, na arquitetura que havia ali, com a proximidade vamos dizer assim, com a proximidade não, com a realidade da velhice de Davi, a gente pode passar ali pelo primeiro livro de Reis, capítulo 1, e pode também passar pelo próprio primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, que nós teremos, vamos dizer assim, um pouco da abordagem do que era. Mas se a gente for no primeiro livro de Reis, capítulo 1, lá no versículo 5, só para que os irmãos possam ter uma noção ou relembrar o cenário que se encontrava, nós temos assim, no versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corresse adiante dele. Temos aqui que um pouquinho antes de Salomão ser instituído ou ser apresentado como rei, nós temos o cenário que o seu irmão, ou seu meio-irmão, Adonias, filho de Agite, havia chamado para si, ou havia se apossado o direito de ser o rei. E poderíamos até dizer que ele teria esse direito pela primogenitura. Mas, mais uma vez, Deus, entre tantos e tantos exemplos na Bíblia, Deus traz que a primogenitura, nesse momento, ela não é tão relevante, porque aos olhos de Deus, ou dentro do conceito que Deus estabelece, dentro daquilo que ele vamos dizer assim, que ele caminha sobre nossas vidas, sobre o conhecimento, sobre a profundidade do nosso coração, Deus entende e Deus seleciona Salomão como o substituto de Davi no reinado de Israel. E o interessante desse processo é que essa conversa que se transcreve aqui, ela também se transcreve no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22. Só que a característica que é dada aqui, que o cronista traz, é que foi vamos dizer assim, uma abordagem particular de pai e filho, de Salomão com Davi, ou Davi com Salomão. E aqui nós temos uma abordagem pública, uma abordagem em que Davi se vê com a necessidade de tornar claro para todos ali qual a escolha do Senhor. Quem reinaria, quem seria o seu, ou quem já era quem já era o próprio rei, né? E o cenário aqui, ele não desmiuça, mas muito provavelmente o próprio Salomão aqui já estaria sendo empossado como rei. E a solenidade é tão destacada que você vai, Davi, ele pega praticamente aquelas pessoas que são autoridades, segundo o que está relatado lá no versículo 1, que a gente não vai ler, mas ele diz assim, que ele chama os príncipes das tribos, os capitães das turmas que serviam o rei, os capitães dos milhares e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões e todo varão valente. Aí Davi olha desse jeito aqui, chama essas pessoas, né, porque reconhece nessas pessoas a autoridade, e o posicionamento de Davi é segundo o que está escrito lá no versículo 2, diz assim: E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para os cabelos dos pés de nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar. Ele primeiro se coloca em pé para dizer assim: olha, é importante o que eu vou dizer, né? Ouve-me, estejam atentos, né? Estejam conscientes, porque no meio de todo o cenário, no meio daquilo que pode surgir, no meio das dificuldades, ou no meio das pessoas que se levantarão em oposição, é importante vocês saberem que aqui agora nós já temos o escolhido. Então é importante vocês compreender, porque, como dito no início do devocional, quem escolheu Salomão é o próprio Senhor. E aí Davi faz uma narrativa, vamos dizer assim, um passeio sobre sua história, sobre a história da sua família, sobre a importância da tribo de Judá, e faz tudo isso, até que ele deságua efetivamente com compreensão, e no final
ele diz assim, e no final, e dentro do processo, no versículo 8, ele diz assim: agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a façais herdar a vossos filhos, depois de vós, para sempre. Por que ele estabelece isso? Ele estabelece aqui que Salomão deveria andar nos caminhos do Senhor. Salomão deveria zelar pelas coisas de Deus, zelar pela sua vontade, zelar em obediência tanto a ele, instruir o povo, tanto a ele quanto ao povo, para seguir ali os mandamentos, as normas, os ditames, os propósitos, para poder identificar. E ele vai, e muito claramente, ele traz essa informação, ele traz essa certeza quando ele diz assim, ó, e tu, versículo 9, e tu, meu filho, Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. É importante que Salomão, aqui, se mantenha em fidelidade. É importante que Salomão, assim como, por exemplo, quando Paulo fala lá sobre que aqueles irmãos deveriam adotá-lo como modelo, né, se tivesse dificuldade de visualizar em Cristo, mas que eles olhassem para Paulo, né, que já vivia como Cristo, já vivia como Deus estabelecia, então vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. Aqui, semelhantemente, Davi diz assim, olha para o teu pai que sempre foi fiel, olha para o teu pai que foi obediente, olha para o teu pai que foi errante, que errou, mas sempre se sustentou em Deus, sempre confessou, sempre se arrependeu, sempre buscou o perdão do Senhor, mas o coração jamais se inclinou para outros deuses. Seu pai sempre manteve a fidelidade da sua fé em Deus, apesar de, às vezes, como homem, errar. E aí Davi, nesse cenário, em toda essa situação, passa para Salomão os desenhos do templo. Passa para Salomão os desenhos do templo e diz para ele, filho, não te preocupas, eu te preparei o caminho. Sabe, irmãos, você hoje não vive uma vida cristã, você tendo que desbravar cada detalhe, não. Nós temos vários, nesses 2000 anos de cristianismo, nós temos várias pessoas que dedicaram toda a sua vida, que esquadrinharam, que estudaram, que mergulharam, que buscaram intimidade com Deus e que nos ensinaram. Hoje, basicamente, é só a gente crer e acreditar, é só a gente crer e viver nas coisas de Deus. É claro que nós precisamos de um contato diário com a palavra, porque isso está nas suas instruções, né, de uma leitura diária. É claro que a gente deve buscar reservar momentos específicos do nosso dia para que a gente concentre fora das turbulências, fora daquilo que os nossos olhos enxergam no mundo, enxergar somente a Deus. É claro, naquele momento de, vamos dizer assim, de uma intimidade maior, de uma busca maior. Por isso a gente se reserva o nosso dia. A palavra de Deus, na verdade, nos instrui a vivermos o dia todo no Senhor. Só que a nossa vida mundana, a nossa vida corriqueira, os nossos afazeres, as nossas preocupações, né, ou pelo menos como o mundo se desenha, e principalmente a nossa natureza ainda pecaminosa, com a capacidade da gente, mesmo estando em Cristo, a gente ainda pecar, né, e com isso a gente ser açoitado, sermos, vamos dizer assim, sermos açoitados no sentido de sermos ainda necessários, ser corrigido pelo nosso Senhor, para que a boa obra, né, seja aperfeiçoada na gente. Aí sim, a gente precisa estar um pouco mais íntimo. E aí, Davi, ele estipula isso aqui, dizendo assim, olha, o trabalho agora que tu recebeste, da construção do templo, eu já fiz toda a parte pesada. Eu já separei os sacerdotes, eu já separei o ouro, separei as pedras preciosas, separei homens para te servirem como exército, separei já homens, já escalei, já fiz as divisões de como vai ser o serviço no templo, quem vai servir lá dentro, quem vai cuidar dos depósitos, dos tesouros. Nós já defini qual a quantidade de ouro que deve ser aplicado para as coisas consagradas a Deus e nas coisas de Deus em que vai ter que ser construída e refeita. Já separei os talentos que irão fazer. Filho, agora, ele diz lá no versículo 20, e disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo e faze a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, não te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E aqui nesse ponto, meu irmão, eu acho fantástico, porque por diversas vezes nós tentamos correr, nós tentamos evitar a obra do Senhor naquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. E principalmente esse final, quando Davi traz, que ele diz assim, ele não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Eu acho que é exatamente isso, quando você é selecionado, mesmo quando você tenta viver em rebeldia, mesmo quando você tenta recusar
que a missão que te compete, dada pelo Senhor, você vai cumprir. Eu acho que esse versículo, ele para mim, ele entra no meu coração com uma verdade plena. Não tem como eu querer rejeitar as bênçãos de Deus, mas no sentido de bênçãos, que é viver as bênçãos do seu propósito quando cumprimos a missão. Mas quando eu não consigo entender dessa forma, eu de fato ainda irei cumprir a missão, mesmo que as bênçãos não me alcancem, porque a minha rebeldia, porque a minha rejeição, porque a minha negação é maior do que o amor que eu tenho por meu Deus. Mas lembrai-vos, Salomão recebeu a missão de construir o templo. Davi, que tinha essa missão no seu coração, simplesmente preparou tudo, fez todo o árduo trabalho. E assim a gente vai construindo uma comunidade cristã, uma comunidade que vive em Cristo e fortalecendo cada membro e levando o evangelho, espalhando e conquistando almas para Jesus, tá certo? Graça e paz, gratidão damos a Deus nesse dia e que Deus possa sempre colocar os seus olhos sobre a tua vida e fazer com que você esteja sob os cuidados dele. No final de tudo, nós podemos dizer que Deus te cuide e cuide a mim, meu irmão.